umidifica, prepara todo esse ar para quando chegar lá na parte respiratória, realizar a troca. E a porção respiratória, né, vai realizar a troca gasosa e é composta pelos brônquios respiratórios, os ductos alveolares, sacos alveolares e os alvéolos. Os sacos alveolares, como eu posso dizer, é uma junção de 2 ou mais alvéolos. Aí eles compartilham uma abertura em comum. Isso é os sacos alveolares. E por fim os alvéolos, né, que é uma unidade de cada. Aí começando pela primeira estrutura, né, o nariz. O nariz, ele é uma estrutura condicionadora de ar, né? Ele vai filtrar, ele vai aquecer e vai umidificar todo esse ar. Vocês conseguem ver o mouse? Acho que dá, né? Sim, tá aí. Vamos lá, começando aqui pela a parte que entra o ar, né? Aqui na nossa primeira porção, na nossa narina, né? Nós temos aqui uns pelinhos, são as vibriças, é a primeira, como é que eu posso dizer? A primeira parte que faz com que poeira filtre poeira, essas coisas. É o nosso nossa primeira barreira, começando pelos pelinhos. Aí nós temos os meatos, que fica aqui abaixo das conchas, e as conchas nasais, que é essas daqui, certo? Superior, média e inferior. Como é que eu posso dizer? As conchas nasais, ela vai aumentar a superfície da mucosa da cavidade nasal. Nós temos os seios paranasais, é assim, os ossos da nossa cabeça, né, são chamados ossos pneumáticos, que são ossos que têm uns buraquinhos entre eles. Isso faz com que a nossa cabeça fique mais leve, né? Se a gente tivesse uma cabeça pesada, seria bastante incômodo. Então, esses seios é justamente para deixar também essa cabeça mais leve. Quando nós estamos gripados ou com rinite, né? Quem tem sabe, esses seios, eles ficam cheios de mucosa. Então, isso faz a gente sentir aquela dorzinha perto do nariz, né? Como no caso dos seios maxilar, uma dorzinha aqui no início do nariz, indo pro olho, né? Por conta do seio frontal, que fica cheio de mucosa e a gente sente esse incômodo. Mas, normalmente, eles são cavidades de ar. Aí nós temos o frontal, o maxilar, certo? O frontal, o maxilar, o esfenoide não dá para ver de uma vista anterior, né? Somente na vista lateral. O esfenoide e o etimoide, que é aqui na nossa cavidade ocular. A faringe. A faringe, ela é um tubo, né, muscular, e ela serve 2 sistemas, o respiratório e o digestório. Aí nós temos 3 partes da faringe. Nós temos a faringe parte nasal, que ela é a parte mais superior. Essa parte é também conhecida como nasofaringe. Só passa ar, não passa alimento. E ela vai se comunicar com a cavidade nasal através das colanas. Seguindo, nós temos a faringe parte oral, que é a orofaringe, né? Nela já passa ar e alimento. E nós temos a faringe parte laríngea, né? Ou laringofaríngea. Ela é a mais posterior e ela vai ser continuada pelo esôfago, certo? Tem uma coisa muito importante, mas aqui não vai dar para ver. Deixa eu ver se eu tenho só uma figurinha aqui para eu mostrar pra vocês. Na laringe, a gente tem uma coisa muito importante, que é o osteofaringe da tuba auditiva. Deixa eu abrir aqui para poder mostrar para vocês. Esse ósteo, como é que eu posso falar? A tuba auditiva, né, ela faz uma comunicação
com a parte nasal da faringe, né? Com toda a cavidade timpânica da nossa orelha média, né? Então, é muito comum que a gente tenha uma infecção da faringe e, posteriormente, tenha uma infecção de ouvido devido a isso, mas ela tem uma função, né? Não é causar duas infecções ao mesmo tempo na gente. A função dela é igualar as pressões do ar, tanto do ar externo, né, quanto da cavidade timpânica. Deixa eu colocar aqui para ver se dá para ver. Pronto. Esse é o nosso osteofaringe nasal auditivo, que faz conexão com a nossa orelha média. A laringe. A laringe, ela é um órgão tubular, certo? Que ela faz via, né, de condução para o ar. Ela é anterior à laringe e é continuada pela traqueia, né? Ela também é órgão da nossa fonação. Aí, no esqueleto da laringe, né, que é composta de cartilagem, a gente tem 4 tipos de cartilagem. Deixa eu colocar essa daqui só mais para vocês verem. Nós temos a cartilagem tireoide, que é essa maior, certo? Como é que eu posso dizer? Ela possui nos homens e nas mulheres, essa cartilagem tireoide, porém, nos homens ela é maior devido aos hormônios e também é conhecido como de Adão, né? Aí nós temos a cartilagem tricóide, que ela fica inferior à tireoide, a cartilagem aritinoide, como é que eu posso dizer? É mais para sustentar, é mais como uma base, que ela vai ficar na cartilagem tricóide, e a cartilagem epigótica. Eu acho que se tiver uma questão de prova sobre as cartilagens da laringe, é mais fácil colocar a tireoide, né, que é a maior, e a cartilagem epigótica, né, que é a última. Que a cartilagem epigótica, ela tem uma grande função, né? Ela, como é que eu posso dizer? Durante a deglutição, né, quando a gente vai estar comendo, né, que a gente engole, a faringe e a laringe, elas se elevam, né? Tanto que se você engolir e colocar a mão na garganta, você vai sentir um movimento para cima. E essa elevação, ela alonga a laringe, né, para receber o alimento lá na parte oral já da laringe. Ao mesmo tempo que faz que a epiglote se move para baixo, né, formando uma tampa. Ou seja, quando a gente engole, a epiglote ela faz uma tampinha para não ir para a traqueia, para o bolo alimentar ir para o esôfago. E aí, quando passa algum alimento para a nossa via respiratória, a gente tem aquele reflexo de tosse, né, para a gente poder expelir esse alimento que foi ingerido, né, na nossa via respiratória, no caso. Também nós temos um par de pregas, né, que são as pregas vestibulares, que são chamadas pregas falsas, e as pregas vocais, que são as pregas verdadeiras. Deixa eu ver. O som da nossa voz, né, a respeito das pregas vocais. O som, ele é um ar que ele é direcionado contra as nossas pregas vocais. Aí elas fazem uma vibração e isso vai produzir o som. Tá. Aí, quanto maior a pressão desse ar nas nossas pregas vocais, mais alto vai sair o som. A traqueia, né? A traqueia é um tubo anterior ao esôfago, né? Composto por cartilagem e músculo liso. Ela é de 10 a 12 centímetros, de acordo com a informação do Fatini. E os discos cartilaginosos dela são em formato de C, porque na parede posterior dela, ela é músculo liso. Então, ela é um anelzinho em C de cartilagem e músculo liso na parede posterior. Oi. Repita, por favor. É formato de selo? Eu não entendi. De C, em C. Como se fosse um C. Aí uma parte do C completa. Pronto, aqui, ó. Ela é um C, ó. Certo? Aqui, ó. C. E aqui na parte de trás é músculo liso.
por que deu mais ou menos para entender? Deu, Thaís. Obrigada. Pronto. Aí, por que ela é desse jeito? Porque no nosso movimento de inspiração, ó, quando a gente puxa o ar, né, ela tem um movimento que ela vai se estreitar, que é para poder encher os nossos pulmões. Se ela fosse completa de músculo liso, quando a gente fosse inspirar, ela ia colabar, ou seja, ela ia fechar. Então, por esse motivo, ela é de cartilagem, metade, né? Mais da metade, na verdade, que é um C, e a outra parte de músculo liso, que aí ela consegue ter essa extensibilidade, né, na hora da inspiração e da expiração. E aí, a continuação, né? Outra coisa, se por acaso entrar algum alimento, alguma coisa, né, na nossa via aérea, é muito mais fácil ir para o brônquio direito do que para o esquerdo, né? Como vocês podem ver, ó, o brônquio direito, ele é quase que uma continuação da traqueia, ó. Então, é mais fácil o que cair na traqueia ir para o brônquio direito do que para o esquerdo. E ele também é mais grosso, ó. Aqui no meio dos brônquios principais, a gente tem a carina da traqueia, certo? E aí, os brônquios, né, que são os brônquios principais, que é essa primeira ramificação. Nós temos os brônquios lobares, os brônquios segmentares, os bronquíolos e os bronquíolos terminais. Deixa eu ver o que mais eu posso dizer. Pronto, quando a gente tem... Sim, era outra coisa que eu ia dizer. Ao longo que vai os brônquios, né, os brônquios e os bronquíolos, essa cartilagem que tem aqui na traqueia, certo? Acho que dá para observar aqui, ó, ela vai acabando, ó. E aí vai ficar todo de músculo liso. Então, um exemplo, né? Quando a gente tem um ataque de asma, né? Lá nos bronquíolos, né? Como não possui mais cartilagem, durante uma crise de asma, acontecem os espasmos musculares e isso ocasiona o fechamento, né? Desse brônquio. E aí, por isso que a gente usa bronquidilatador, que é para poder abrir novamente. Porque como não tem cartilagem, aí ele se fecha totalmente e a gente fica com aquela falta de ar. Deixa eu ver aqui. Vamos falar logo da pleura. A pleura, né? A pleura, ela é uma fina camada que ela reveste o pulmão. Aí nós temos dois tipos de pleura. A pleura pulmonar ou visceral, certo? Que ela reveste todo o pulmão. E a pleura parietal, que ela faz o revestimento da face interna da parede do tórax, certo? Então, é por dentro, né, do nosso tórax, na face interna, revestindo as nossas costelas, certo? E por que tem essas duas pleuras? Entre essas duas pleuras, a gente tem uma cavidade, certo? Dentro dessa cavidade tem um líquido, que é o líquido pleural. E aí, esse líquido, né, quando a gente faz os movimentos respiratórios, tanto de inspiração quanto de expiração, ele vai fazer o deslizamento, né, do nosso pulmão na nossa cavidade, né, no nosso tórax. Sim, os alvéolos. Os alvéolos, né, que é a nossa última terminação da nossa continuidade, né, dos brônquios, bronquíolos, salpos, alveolares e os alvéolos. Os alvéolos, eles são de dois tipos. São os pneumócitos do tipo 1 e os pneumócitos do tipo 2. Os pneumócitos do tipo 1, como é que eu posso dizer? Ele vai formar todo o tecido dos alvéolos, né? E lá é o local da nossa troca gasosa. E o pneumócito do tipo 2, ele vai produzir um líquido surfactante, né? Esse líquido surfactante, ele mantém os alvéolos abertos, né, para evitar o colabamento do mesmo. O fechamento é a mesma coisa. Deixa eu ver o que mais que eu posso dizer a vocês. Quando a gente vai trocar, né, o O2 pelo CO2, ocorre entre os espaços aéreos dos pulmões e no sangue, né? E essa troca, ela é por meio de difusão. Então, essa difusão, ela é através das paredes capilar e alveolar, né? Essas duas paredes, né, elas vão formar uma membrana respiratória. E essa membrana, ela é muito fininha, que é justamente para quando for ter essa difusão, que é a troca do O2 pelo CO2, ser uma coisa rápida.
E, por fim, acho que eu vou ter aqui os nossos pulmões, né? O pulmão direito e o pulmão esquerdo, né? O pulmão direito, em relação ao esquerdo, é um pouco maior, devido ao esquerdo ter a projeção do coração, né? Que fica um pouco mais para a esquerda. O nosso pulmão direito, ele possui 3 lobos, certo? E possui 2 fissuras. A fissura, horizontal e a fissura oblíqua. Aqui é o lobo superior, lobo médio e o lobo inferior. E o nosso pulmão esquerdo possui 2 lobos e apenas uma fissura, certo? Lobo superior e lobo inferior, e uma fissura oblíqua. Possui 3 faces, né? O que é isso? A parte em que o pulmão está se encostando. Vou dar um exemplo. Essa parte aqui do pulmão, ela vai encostar nas costelas, certo? Então, se chama face costal. Essa parte do pulmão, ela vai para próximo do coração, né? Então, é face mediastinal. E essa parte de baixo, ela se encosta no nosso diafragma. Aí, a face diafragmática. E o suprimento, por fim, né, o suprimento sanguíneo do nosso pulmão. O pulmão, ele recebe o sangue das artérias, né, pulmonares e dos brônquios. Lá na pequena circulação, quando a gente estava estudando o sistema circulatório, né, o sangue desoxigenado ou sem oxigênio, né, ele vem pelo tronco pulmonar e vai para o pulmão direito e esquerdo através das artérias, né? Vocês sabem que essas são as únicas artérias que levam o sangue sem oxigênio. Aí ele faz toda a hematose, né, que é a troca gasosa, e ele retorna para o coração, né? No retorno para o coração, ele ocorre através das 4 veias pulmonares, né? Também as únicas que carregam sangue oxigenado, né? Porque vocês sabem que as nossas veias são sangue sem oxigênio. E eles drenam para o nosso átrio esquerdo. E aí do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e assim para a aorta e faz toda a nossa grande circulação. E é isso. Cadê vocês aqui? Querem fazer alguma pergunta? Querem que eu volte a alguma parte? Com alguma dúvida, gente? Lembrando não, que... Thaís, tá tudo ok. Show de bola. Lembrando que antes da prova a gente faz a revisão, porque eu esqueci de gravar essa monitoria. E eu mando o slide para vocês. Mas qualquer dúvida, pode falar no WhatsApp, privado ou grupo. Arrasou. Pois pode mandar então para os meninos, por favor, Lia. Porque às vezes eu gravo, mas hoje eu esqueci de gravar.